Hoje eu tenho um assunto interessante para falar com vocês, que é sobre o remédio do colesterol, o remédio que baixa o colesterol. As estatinas, elas são as únicas medicações que a gente consegue fazer uma redução expressiva dos níveis de LDL colesterol. O problema do colesterol, ele é famoso porque ele é o principal causador do infarto do miocárdio. É o principal causador entre os fatores de risco como tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes. O colesterol é o número 1 como causador do infarto do miocárdio. Para cada indivíduo, você tem uma meta de LDL colesterol. Muitas vezes o indivíduo teve um infarto do miocárdio e não foi porque ele realmente tem o colesterol alto, ele pode ser tabagista, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um indivíduo que tem um colesterol bom, vamos falar um LDL de 100, lembrando que é o L de ladrão, é o colesterol ruim, e o HDL é o bom colesterol, é o H de honesto. Então, quando eu tenho um indivíduo que teve um infarto, ele tem que ter um LDL menor que 50, não importa o nível de colesterol dele, não, mesmo que não seja o colesterol causador. Esse é um ponto interessante. E por que a gente tem que ter um nível menor que 50? Quando o LDL colesterol está maior que 100, a aterosclerose vai continuar progredindo. Quando eu tenho já uma doença estabelecida numa artéria ou uma doença grave como um infarto ou obstruções severas que precisaram fazer uma ponte de savena ou colocação de stent, eu tenho que ter um LDL no mínimo menor que 70 e se for menor que 50, melhor ainda. As pessoas ficam um pouco inseguras com relação ao tratamento de colesterol ou com o uso do remédio de colesterol, né? E a gente tem mais de 170 mil indivíduos estudados. Quanto mais tempo eu me trato, mais eu reduzo a minha chance de ter um infarto nos próximos anos. E outra coisa que tem acontecido ultimamente, como nós temos drogas, associações de tratamento para o colesterol, as estatinas com outro tipo de medicamento, nós temos conseguido fazer reduções de LDL colesterol muito boas. A gente tem conseguido muitas vezes atingir a meta de menos de 70 ou menos de 50. E o indivíduo aparece com LDL colesterol muito baixo e o colega que não é da área às vezes fala para que a gente diminua o remédio do colesterol. E diferentemente, por exemplo, se eu estou tratando de uma glicemia e eu baixar demais o açúcar do sangue da pessoa, eu vou fazer mal. Se eu estou tratando da hipertensão arterial e eu reduzir demais a pressão, eu vou fazer mal, vou dar sintoma para o paciente. Agora, como eu tenho aqui no slide que está atrás de mim, ele mostra que para cada 39 mg por decilitro que eu reduzo do LDL colesterol, eu vou reduzir uma faixa de risco de infarto nos próximos anos. Então, se eu reduzir bastante o colesterol do meu paciente, vou repetir, se eu reduzir bastante o colesterol do meu paciente, eu vou proteger ele mais. Eu não trago prejuízo, tá? Então, assim, a gente não tem que ter medo de reduções de LDL colesterol de 30, 40 ou menos que 50, que é a meta que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto do Departamento de Aterosclerose e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, estão aceitando como perfeitos. Agora, para tratar o colesterol, o que a gente tem? Várias drogas. Não, o que eu quero só mostrar para vocês é que a droga mais fraquinha que tem, que é a mais antiga, a simvastatina 10 mg, ela é capaz de reduzir o LDL colesterol só em 28%. Se eu fizer uma super dieta, o que acontece com o LDL colesterol? Nada. Ah, então doutor, eu posso comer de tudo, já que não funciona a dieta? Não. Tem sim, a gente tem muito benefício, sabe? Com relação à dieta e à atividade física, olha quanta coisa eu posso melhorar. Eu posso melhorar a glicose, que a glicose e o diabetes é dependente do peso da alimentação, da atividade física. Consequentemente, eu melhoro a hemoglobina glicada, eu melhoro os níveis de insulina. A relação entre a glicose e a insulina, que quando está maior que 2,5 é chamada de resistência insulínica, melhora muito com a atividade e com a perda de peso. Você tem uma melhora no bom colesterol, que a gente chama de HDL colesterol, o H de honesto, você tem melhora do HDL. Você tem melhora dos triglicérides, que assim, entre o que eu como de glicose e o que eu guardo, virou triglicérides. Então, se eu reduzir a minha entrada de glicose e carboidrato, eu vou reduzir meus triglicérides. Se eu consumo na atividade física, eu reduzo os triglicérides. E esses representantes de gordura no fígado, TJ, TGP ou AST/LT,
também melhoram. Então o que eu quero dizer que para o LDL e colesterol só tem uma coisa para melhorar, é estatina ou estatina associada a ezetimiba. Já para esses 9 itens que eu tenho aqui, eu consigo fazer milagre, reversões de mais de 50% em só tratamento alimentar e atividade física. Essa era a informação que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigado.